Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos a Santa Missa de terça-feira dentro da 14ª Semana do Tempo Comum, missa votiva em honra dos santos anjos de Deus, nossos protetores e intercessores. A primeira leitura que nós ouvimos foi retirada da profecia de Oséias. Estamos no capítulo 8º. Oséias é um profeta do reino do norte. Depois da morte do rei Salomão, o país se dividiu. O reino do norte, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. O reino do norte é o reino de Israel. O profeta Oséias está no reino do norte. Ele está no último ano do rei Jeroboão II. Rei Jeroboão II, que reina até o ano de 746. Então, ele está bem nesta época. É uma época de como as coisas estão bem, economicamente falando, porque Jeroboão conseguiu ajeitar uma parte da economia e também expandiu o reino. A aparência financeira mostra para alguns, ou dá a alguns, o entendimento de que as coisas estão bem e abençoadas por Deus. O profeta Oséias, contemporâneo do profeta Amós, dizem que não, porque por detrás da aparente bonança financeira, por detrás das coisas economicamente bem estabelecidas, existe a exploração do mais pobre. Então é assim, dá-se uma impressão de que as coisas estão bem, mas estão bem para uma parte do povo, outra parte amargam a pobreza sem fim. Então as coisas estão bem para uma parcela do povo, outra parcela é explorada e não tem nada, nem direito a nada. Então tanto o profeta Amós vai mais na parte da justiça social, quanto o profeta Oséias, que vai mais na parte espiritual, contestam este tempo de vacas gordas do rei Jeroboão. E eles dizem, olha, vai cair, e sabe por que vai cair? Primeiro porque vocês estão sustentando a bonança de vocês na exploração dos mais pobres. E segundo motivo pelo qual vai cair porque vocês estão adotando os costumes dos estrangeiros e perderam a fidelidade. E é exatamente essa crítica que a gente vê na primeira leitura. Exatamente essa crítica.
De fato, acontecia isso. Porque ele se sustentava, Jeroboão II e os reis, seus sucessores, se sustentavam com o apoio do rei dos assírios. Então, eles pediam, porque eram as potências da época, era a potência assíria, o Império Assírio, e também do Egito. Então, ele ficava um pé lá, um pé cá. Quando convinha, ele fazia acordo com os assírios. Quando convinha, ele pedia ajuda aos egípcios, ao rei do Egito, ao faraó. Então, ora pedindo ajuda a um, ora pedindo ajuda ao outro, ora fingindo que adotava os costumes dos egípcios, ora fingindo que adotava os costumes dos assírios. Nisso daqui, quem foi que ficou esquecido? O Senhor. E a crítica do profeta Oséias é justamente isso. Com quem vocês deveriam estar fazendo aliança, vocês não estão fazendo. Quem de fato sempre nos protegeu foi o Senhor. E vocês abandonaram a aliança feita com o Senhor para fazer aliança política com o rei dos assírios. Sabe o que vai acontecer? Ele vai passar por cima de vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Isso aqui eu falei ano 746, no ano 722, o rei dos assírios, Teglat-Falazar, sitiou o país, sitiou a capital, Samaria, capital do Reino do Norte, invadiu e deportou todo mundo para Samaria, para trabalhar como escravo de um rei estrangeiro. Então, algumas vezes a gente precisa ser recordado, e bendito seja Deus pelos profetas, daquele tempo e desse tempo também, que nos recordam que a nossa aliança, de fato, tem que ser com o Senhor. A nossa aliança tem que ser com Deus. Porque quem é que nos protege de fato? Quem de fato me protegeu? Quem de fato esteve ao meu lado? Quem de fato me segurou quando eu estava desmoronando? Quem nunca arredou pé? Quem nunca desistiu de mim? Será que foi esse ou aquele poderoso? Será que foi esse ou aquele meu amigo? Será que foi esse ou aquela pessoa que eu considero importante? Será que nunca foi o Senhor? Será que não foi Deus que esteve ao meu lado quando eu estava quase caindo? Quando eu caí, na verdade. Será que não foi Ele que me pôs de pé depois das minhas quedas? Por que eu tenho que pedir ajuda ao rei da Assíria? Muitas vezes o que nós fazemos é exatamente isso, e pedir ajuda ao rei da Assíria. Cada qual veja aí na sua própria vida quem é o rei da Assíria que vai pedir ajuda. Pedir ajuda ao rei do Egito. E ainda nem é fiel, não é? Porque age por conveniência. Quando convém, eu peço ajuda aqui. Quando convém, eu peço ajuda aqui. Eu vou agindo por conveniência. E quem age por conveniência não é fiel a ninguém. Não é fiel a este rei, não é fiel a este outro rei e principalmente não é fiel ao Senhor. O que a gente faz com quem é infiel? Aqui, me perdoe dizer com todo respeito, com todo respeito, não venho para faltar com respeito com ninguém, mas o que você faz com uma pessoa que não tem fidelidade nenhuma a ninguém? Que não entregou verdadeiramente o coração para ninguém. O que a gente faz com uma pessoa dessa? Posso dar um exemplo um pouco estranho aqui? Peço a licença de vocês. Antigamente, numa época bem lá antiga, se punha o retrato da família na carteira, né, da pessoa, né? Os homens, as mulheres também, andavam com o retrato da família, o retrato do esposo, da esposa. O que se faz com uma pessoa que tem 3 retratos na carteira? Como é que a gente deve proceder com uma pessoa dessa? A quem pertence o seu coração? Já que você tem 3 retratos na sua carteira, de quem é o seu coração? A quem pertence o seu coração? Se você tem 3, se você traz 3 alianças no dedo, feito o povo de Israel da época do profeta Oséias, a quem pertence o teu coração? No começo do livro da profecia de Oséias, sabe o que Deus manda Oséias fazer? Casar-se com uma adúltera,
você vai se casar, eu quero, Oséias, que você se case com uma mulher dada à prostituição. Ele foi casar-se com uma chamada Gomer. E esta Gomer, chamada Gomer, lhe era infiel. E o Senhor foi quem mandou ele casar com essa mulher. E Oséias experimentou a traição na sua própria vida, para que o Senhor lhe mostrasse o sentimento que fica quando o coração é traído. Porque o verdadeiro traído sempre foi o Senhor. Quem foi que firmou aliança com o povo e foi repetidas vezes traído? O Senhor. Quem foi que confiou no povo e foi repetidas vezes decepcionado? O Senhor. Quem foi que viu o povo adulterando várias vezes com os ídolos estrangeiros? O Senhor. A comparação da profecia de Oséias é essa daqui. A pessoa que é traída, o cônjuge que é traído, é semelhante ao Senhor que é traído. O Senhor é traído. O Senhor é o esposo traído. Deus é o esposo traído. E nós somos as esposas adúlteras, que ora estamos com este rei, ora estamos com o outro rei, agindo pela conveniência, e ora estamos com o outro rei. Esta é a comparação que faz o profeta Oséias. E se a gente for ver bem, é pura verdade. Pura verdade. E o profeta vem advertir: vamos voltar, vamos recuperar, vamos renovar a aliança com o Senhor, porque foi sempre Ele que nos protegeu. Passando para o Evangelho, nós temos de novo o Senhor que vem renovar a aliança com o seu povo. Ele veio para renovar a aliança, vem para fazer novas todas as coisas. Ele mesmo vem, o Senhor mesmo vem para reafirmar o seu compromisso de amor com o povo. E o que é que ele recebe em troca? Ele está andando pelos vilarejos e vê um possesso pelo demônio. Dá ordem e expulsa o demônio. O que é que ele recebe das autoridades judaicas? Vocês perceberam o que foi que ele recebeu? Ele recebeu assim, a frase foi a seguinte: ele está expulsando o demônio porque ele tem aliança com o chefe dos demônios. Se ajudar o ser humano é uma coisa complicada, né? Sim ou não? Eu acho que não tem coisa mais complicada do que essa. Ajudar o ser humano. É confusão, bicho. É confusão. Quiser ajudar o ser humano, olha como é que você vai acabar. Olha como é que acaba quem quer ajudar o ser humano. É por isso que muita gente desiste. É por isso que o individualismo, assim, é a palavra de ordem. Por quê? Eu não quero ter que me preocupar com os outros. O ser humano é ingrato, o ser humano é ruim, o ser humano trai, o ser humano esquece do favor recebido, o ser humano não sabe responder o amor, o ser humano não sabe ser amado, a verdade é essa. É difícil você ajudar quem não sabe ser amado. A pessoa se recusa a ser amado. Muitas vezes, quando você quer ajudar alguém, a pessoa se torna seu inimigo. É terrível um negócio desse, é? Terrível isso daqui. Terrível. A pessoa se torna seu inimigo e você querendo ajudar. Pessoa, às vezes, o pecado cega a gente. Pecado cega a gente. O pecado tem esse poder de deixar a gente um pouco cego. A gente não consegue ver quem está fazendo o bem em nosso favor. A gente prefere a escravidão. Vem o libertador, mas eu prefiro a algema. O que fazer com uma pessoa dessa? Vem alguém para me libertar, mas eu prefiro o vício. Não, eu não quero a libertação que o Senhor trouxe, não. Eu prefiro aqui continuar escravo do jogo, continuar escravo da droga, continuar escravo da bebida, continuar escravo da pornografia. O Senhor leve a sua libertação lá para longe, porque eu prefiro continuar escravo. O que a gente faz com quem gosta de ser escravo?
Situação difícil essa, né? Situação bastante difícil essa daqui. Perceba o dilema no qual Deus se encontra. Perceba a dificuldade dele, a dificuldade que ele tem em nos resgatar. Ele veio para me resgatar, ele veio para me libertar, ele veio para anunciar a libertação, como ele disse na sinagoga de Cafarnaum, ele veio para libertar, ele veio para tirar, quebrar a algema, e eu digo, não, muito obrigado, eu prefiro a algema. Eu prefiro o vício, eu prefiro a droga, eu prefiro a bebida, eu prefiro o jogo, eu prefiro a pornografia, eu prefiro a escravidão. Eu prefiro o pecado. Deus muitas vezes tem que lutar contra nós mesmos para poder nos ajudar. Ele tem que nos derrubar, igual ele derrubou São Paulo no caminho de Damasco. Ele tem que nos derrubar para poder nos ajudar. Algumas vezes, se você se sentir derrubado, algumas vezes se você se sentir no chão, talvez seja porque Deus esteja te ajudando, né? Deus esteja te ajudando. Deixe-se ajudar. Por favor, peça isso na missa de hoje. Por favor, peça isso na missa de hoje. Deixe-se ajudar. Senhor, que eu não atrapalhe o seu trabalho. Que eu não atrapalhe. Faça, Senhor, com que eu não seja um impedimento, com que eu não seja uma pedra de tropeço para a minha própria salvação. O Senhor veio para me salvar e muitas vezes eu estou atrapalhando o seu trabalho. Não me deixe, Senhor, atrapalhar o seu trabalho. Realize, Senhor, o seu trabalho na minha vida, ainda que seja contra a minha própria vontade. Vence, Senhor, a minha teimosia. Vence, Senhor, a minha ignorância. Vence, Senhor, dentro de mim, essa cegueira na qual eu me encontro, de querer atrapalhar a tua salvação dentro de mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.